Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Falatório FB, sou eu, Jancini, mais uma vez. Estou aqui do lado de Gustavo Fonseca, Eduardo Brasil e Adevan Oliveira para falar de um assunto muito cabeludo. Ou careca, não sei, depende da profissão de preferência de cada um. Mas do PJE. Como funciona, o que é o PJE? Eu que tenho uma Olivetti 3000, consigo peticionar ou não? Eu que só escrevo à mão no papel, como eu faço para peticionar no PJE? Não vamos restringir ao PJE ou PJE. Tem o ESAGE, tem vários outros e... Não esqueça do Tuco Júris, que não pode ser esquecido. Falemos então no processo judicial eletrônico de modo geral. Digitalização dos processos, a digitalização do mundo jurídico. No Pará PJE, mas continue. Aqui no norte, vai. Sobre o tema, como que era no passado? Sumiu o título executivo. E agora, o que acontece com o título executivo? Quando sumia do processo, isso acontece no PJ. Como é que funciona agora? No nosso tempo antigo, Jean, a gente já viu o advogado comer cheque. Um advogado lá na nossa comarquinha lá de Diadema foi lá e comeu um cheque, um título executivo. Agora explica um pouco. Vero. Agora vamos explicar um pouco, o doutor Eduardo. Por que se o advogado comesse o cheque, o que acontecia? Qual era o resultado prático disso? Perdia o título, perdia a exigibilidade do título. O título é certo, líquido, exigível. Logo, sem título, autônomo. Mais. Velho princípio da cartularidade do direito comercial. Na prática, sem o título original nos autos, você não tinha título a ser executado, logo careceria o seu direito, o processo seria extinto, não existia. Ou como esse advogado que comeu o título, ele certamente levava a ferro e fogo o princípio da execução, que é nula executio sine título, ou seja, se não tiver título, não tem execução. Ele era um fã da teoria da linguagem, diga-se de passagem. Então, sem título, sem linguagem, não é realidade. E como que aconteceu? Em que momento surge o processo judicial eletrônico? Bom, na verdade, o Brasil, vamos falar da experiência brasileira, né? Desde aí da década de 2000, talvez um pouquinho antes, já vinha avançando nos estudos de tornar de modo mais seguro os atos processuais. E havia, claro, ali no momento em que a internet, não é, estava se tornando uma realidade brasileira, a via natural para isso era usar essa plataforma eletrônica também no processo judicial. No começo a coisa era muito precária, né? No começo, na verdade, cada tribunal tinha uma espécie de plataforma, não havia um modo harmônico entre as plataformas estaduais ou mesmo a forma como alguns tribunais federais utilizavam. Então, cada um fazia uma coisa por si, tá? E os próprios instrumentos que eram utilizados até então eram muito precários também, não é? No âmbito aqui da nossa região, do nosso estado, por exemplo, o primeiro que a gente utilizou na Justiça Estadual foi o ProJude, né? Que alguns tribunais, na verdade, também, Brasil afora, começaram a utilizar. Eu acho melhor que o PJE até hoje. O ProJude melhor que o PJE? Não, aí é brincadeira, é piada. Mais estável ele era. Mais estável no sentido de ter menos oscilação de funcionamento, certamente que sim. Mas de nada, ninguém... Abrangia, sem defender o PJE, o ProJude abrangia uma quantidade menor de processos de usuários, pelo tipo de processo que era cadastrado. Mas nada bate o ESAGE do TJSP, que ainda hoje é o melhor sistema do país. Que ainda hoje funciona, né? Exatamente. Agora, fala um pouquinho pra gente, a gente tá falando dessa evolução. Eu tenho uma notícia de última hora, a Suzane Ristoff já foi aprovada no vestibular pelo SISU. O que isso tem a ver com... Não, é só pra continuar. Digital. Foi só um adendo, você pode continuar, doutor. Porque ela pode ter feito vestibular digital. Digital e provavelmente o deferimento do juiz para fazer a prova foi digital. Dela, do homicídio dos pais, que começou no papel, provavelmente foi digitalizado. Olha, tá tudo dentro. Tá tudo Suzane von Ristoff e PJ estão muito interligados. Mas continue a prosa. Por que em São Paulo não se usa esse que é... Bom, vou refazer aqui, na verdade. Vou refazer aqui, na verdade. Né? Então, a gente teve, durante a década de 2000
e mais especificamente década de 2010, década passada, uma evolução muito grande em termos de uniformização das plataformas eletrônicas, em termos também de busca por mecanismos de segurança dessas plataformas. Porque se observou que, não obstante elas sendo plataformas eletrônicas, algumas coisas eram muito seguras, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, junto com a OAB, ali em meados da década de 2010, mais ou menos, decidiu que era necessário uniformizar isso e que a plataforma que seria utilizada seria a plataforma do PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Antes disso, talvez numa fase de interseção migratória, a gente tinha o peticionamento eletrônico no fax. Sim. A gente tinha a digitalização do documento que deveria ser seguida do protocolo físico do documento original. Isso. Quem nunca, Sob né? pena de não conhecimento. Sob pena de não conhecimento, exato. E era difícil. E assim, ouvinte que nunca viu um fax. E que, dependendo da idade, nunca verá também. E nunca verá. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Mas, ouvinte, millennial. Geração Z. Geração Z. Você tinha que enviar um documento, um papel com o órgão para que você tinha que passava o documento e ligava de novo para verificar se as páginas saíam legíveis. Exato. Página 1 está legível, página 54, até o 38 foi legível. Passa de novo. E aí tinha que entregar depois. O TRT da segunda região, que pega, não é o de São Paulo inteiro, que pega só Campinas até o litoral. Ele adotou uma forma de você substituir a petição por fax, em que você juntava o PDF sem foi antes da existência. O certificado digital devia ser bem próximo, mas não era necessário. Durante muito tempo se peticionou eletronicamente em PDF. Em PDF sem certificação digital. Você só tinha que fazer um cadastro prévio. Como o próprio TRF1. O EPROC. Isso, o EPROC, exatamente. Eu me lembro. A primeira petição que eu distribuí em Belém em janeiro de 2012, eu saí de São Paulo para cá para distribuir mandado de segurança, 982 páginas no total da petição com os documentos. Cheguei... Pensei que era só a tua inicial, eu já ia te falar. Não, inicial... Esse direito não tá líquido e certo. A inicial tinha 15 páginas. Eu consegui, mas assim, eu cheguei com a documentação toda, vou distribuir para despachar. Aí o diretor do distribuidor falou: não, doutor, olha, é digital. Eu falei, como que é digital? Eu vim de São Paulo, nada digital, aqui. E aí, eu acho que a cara de coitado que eu fiz foi tão grande que a diretora me disponibilizou 2 estagiários para me ajudar. Eu, em 3 horas, digitalizei na sala da OAB as 982 páginas, distribuí. 48 horas depois, eu estava com a liminar deferida. Mas eu pensei o seguinte: se isso acontecesse em São Paulo, sabe qual a chance do diretor me disponibilizar 2 estagiários para ajudar um advogado? Nenhuma. Se eu não tomasse um tapa na cara, eu daria graças a Deus. Mas a coisa mudou, a regra do jogo é outra hoje, o processo muito mais ágil, você não tem mais aquela situação do J conclusos. Tem um processo que vai à conclusão, mas você não tem mais que, ao ter acesso a um processo, olha, tá na juntada, você não pode mais ter acesso, tá com X, tá com Y, quero pegar, tá na mesa do juiz. Eu quero, doutor Jean, tratar sobre esse tema, mas daqui a pouquinho. Eu quero dar um passo aqui atrás. A gente está falando que, enfim, o CNJ resolveu, com a OAB, tentar uniformizar na plataforma do PJE. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre benesses e problemas do uso do PJE, mas eu quero falar de uma coisa anterior aqui, me parece pelo menos que é uma coisa anterior. Como é que fica a vida dos advogados e advogadas, enfim, do usuário dos mecanismos jurídicos, judiciais, do usuário interno, né? Vamos falar assim, do player, com o processo eletrônico? Isso facilita a vida de quem e prejudica, vamos usar esse termo, a vida de quem, né? Como é que fica a vida do advogado, que a gente está chamando aqui de advogado primata, muitas vezes, né? Que é aquele que mal sabe ligar o computador, não sabe onde baixar o programa do PJE. O que faz esse advogado hoje em dia se ele não tem esse acesso a essa alfabetização mínima em termos de informatização?
Vocês conhecem alguém assim? Porque eu conheço gente, não é pouca gente, né, mais idosa ou nem tão idosa que não tem essa alfabetização de informática e que parou de advogar, literalmente. Parou de advogar porque veio o processo judicial eletrônico e resolveu que não queria aprender. Aí foi ser assessor, foi ser comerciante e parou de advogar. Eu tenho colegas aqui em Belém que pararam de advogar por conta Porque esse profissional efetivamente não tem mais espaço. Sabe que o Herman Melville, que com a obra Moby Dick, um dos pontos da obra foi justamente gravar na literatura uma profissão extinta, que é do baleeiro. Esse advogado que peticionava no papel, que imprimia com folha em carbono, esse que tinha do processo físico, esse acabou. Esse que não mudou, não se adequou a essa nova regra, essa pessoa... Resmas e resmas de papel timbrado. Isso. Papel com aquela gramatura pesada. um papel maior do que o outro. Aquele cartão que estava escrito sede própria no verso do cartão. Esse não tem mais espaço, não tem como. A regra era aplicada... Aliás, o que vocês acham do profissional de direito que anda com anel de formatura? Só um látere. É esquisito. Calar-me-ei. É melhor para evitar processos. Voltando pro processo eletrônico. Esse profissional tá fora do mercado. Não tem espaço. Os processos, porque a regra é aplicada para Faz parte. Hoje o processo eletrônico, Sim. ou você se adequa a essa realidade jurídica, ou você está fora Ou do você está direito. fora. Então eu teve que ou melhorar o seu repertório, ou contratar alguém, ou se vincular levando a sua expertise. E não estou dizendo que aquela pessoa tinha que se aposentar. A pessoa, o conhecimento dele para entrar no processo não é mais através da folha de papel, tem que ser através da forma digital. Exato. Se ele não tivesse a habilidade ou repertório para fazer isso per se, ele precisava de uma outra pessoa. É perfeito. Pois não. Tem uma questão, talvez, que você parece algo natural, mas em escritórios maiores, ou que tem vários colegas advogados, às vezes um peticiona no token do outro. Né? Uma coisa meio que cada um tem seu token, cada um responde por aquele token seu, é pessoal, intransferível, mas nós sabemos que na prática a realidade é outra. Isso também pode gerar algum tipo certo de confusão processual no futuro. Entra um advogado de um processo que está no escritório X, ele peticiona com o token do colega, aí e o colega depois sai desse escritório, leva seu token, alguns tipos de situações que podem gerar algum tipo de dificuldade. Isso é um problema, isso é um problema realmente, mas novamente, vamos falar disso daqui a pouco. Eu quero ainda falar sobre a ideia de como o advogado se prepara ou deveria se preparar para usar o processo eletrônico. Os problemas, e esse é um grande problema, eu estou sendo host hoje, né? A gente vai falar daqui a pouco. Esse dado importante, hoje eu tive uma reunião, a FACE hoje tem um programa para estagiário que ela prepara os alunos estagiários para o PJE. Não, para o PJE, para o sistema. Esse é um tema importante também, né? Quem é professor, e aqui a gente tem pelo menos 2 professores de ofício, né? Eu e o Jean. Já dei a sabe? Já deu. Já deu. Ainda é palestrante, mas eu estou dizendo hoje, na realidade de hoje. A gente sabe que, por exemplo, ensinar o processo tributário ou ensinar o processo civil numa realidade em que o processo é eletrônico é totalmente diferente. É um desafio. O apenso. Quando eu vou falar para o aluno de terceiro ou quarto período, o que é uma petição inicial, quais são os requisitos de uma petição inicial, eu vou ler lá, o 319 do CPC. Absolutamente todas as informações ali que o CPC exige como elementos da petição inicial, na verdade, você já preenche, tirando os fatos e a fundamentação jurídica, evidentemente, no próprio JE. Porque lá você vai qualificar a parte, lá você vai dizer qual é o juízo, lá você vai dizer qual é o valor da causa. Então, quer dizer, esse ponto que o Eduardo colocou aqui é um ponto que a gente tem preocupado muito na academia. Como é que fica o ensino do direito, e aí, especialmente o ensino do direito processual, numa realidade em que os atos processuais são eletrônicos, e a nossa lei mais importante em termos de processo, que é o CPC, ainda trata o processo eletrônico como uma exceção, e não como a realidade, não como a regra. Né? Se o processo for eletrônico, não tem prazo em dobro. Se o processo for eletrônico, não precisa peticionar informando o agravo de instrumento. Né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que todos os professores, especialmente com processo, têm lidado. Para você né? ter e para o ouvinte ter essa noção, no momento de peticionar, eu preciso colocar, além do fórum, o número do processo, porque tem milhões de processos. O número
do processo faz com que essa minha petição vá para somente no processo que eu quero e não para nenhum outro. Eu lembro de debater com o advogado do escritório, vendo as petições que foram peticionadas, tinha o PDF de um processo específico, uma petição de andamento, sem o número. Eu falei, mas como é que você sabe? Não, mas, sim, doutor, eu entrei no ESAGE, coloquei o número do processo e esse arquivo só foi para esse processo. Eu falei, sim, mas me causa a mim ainda, o advogado que tô na 5ª Constituição já minha, de não ter um número de petição com o número do processo. E em tese hoje não precisa mais. Sim. Você já informa todos esses dados especificamente. Não precisa, talvez, nem de endereçamento, você já endereçou no próprio... Isso, exato. Exatamente. Né? Então, assim, a rigor, a petição inicial, por exemplo, num PJE, que você já tem lá o valor da causa, já tem o endereçamento, já tem a qualificação das partes, é contar os fatos, a fundamentação jurídica e especificar os pedidos. Sim, né? só isso. Então, isso muda, inclusive, a nossa maneira de ensinar o direito e de ensinar o processo, né? Essa revolução. Mas vamos falar de uma outra coisa, eu acho que isso que é o mais importante aqui, né? Chegamos numa realidade de PJE, de processo eletrônico, salvo tribunais que são egocêntricos, como é o caso do Tribunal de São Paulo, né? E que se acham elitistas no Brasil inteiro. Mas numa realidade de processo eletrônico, né? Vamos tentar usar essa plataforma do PJE, que é a regra, para discutir o seguinte: o que a gente tem de avanço, de melhoria, o que a gente tem de prejuízo, né? O que a gente tem de problemas nessa realidade. Os avanços são inúmeros. Processo mais rápido, você consegue exercer um dialogismo, uma discussão, um debate muito mais rápido. Segurança. Sim, você, por exemplo, quando você peticiona, você sabe exatamente o que foi peticionado, isso gera uma grau de transparência para o seu cliente muito maior, ele está vendo o que você faz. Pro advogado Vivaldino e vagabundo, para esse ficou mais difícil dizer que peticionou porque o cliente está sabendo. Você, ouvinte, que é vagabundo, você tá complicado. Mas você que é diligente, você vai ver que o seu trabalho pode ser visualizado pelo seu cliente. Uma forma de melhorar comercialmente para o teu cliente. Sim. Ecologicamente é melhor também, né? Sim, não tem mais papel. Talvez a Suzano e as outras... o custo da atividade do advogado. Diminuiu. Você não precisa ter tanta gente fazendo diligência no fórum para tirar cópia. Isso, na verdade, eu acho assim que desde um primeiro momento é uma vantagem que todos os advogados, inclusive também magistrados, o pessoal que trabalha na Secretaria da Vara, observou do PJE. A questão do advogado estar lá, como a gente dizia antigamente, né, esfregando o paletó, o botão do paletó na beira da mesa da secretaria. O advogado não precisa mais ir ao fórum ou mandar estagiário ao fórum para verificar o que tem nas folhas tal do processo. Ele abre o computador, liga o PJE e lá ele tem o ato. Lá ele tem o que ele precisa consultar. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Isso dá tempo, dá mais tempo, otimiza o tempo do advogado que trabalha sozinho, que tem um estagiário só, ou do advogado que trabalha com mais 300, porque você não precisa desse deslocamento, não precisa desse custo também. Isso otimiza o tempo do servidor que vai estar livre para fazer atos que precisam movimentar o processo, não ali para atender e dar o processo físico para o advogado consultar. Então, Sim. acho que isso foi uma vantagem. Tem um retrocesso psicológico que eu diria aí. Antigamente, com o processo físico e o acúmulo de trabalho nas varas, nos gabinetes, era notório ali, o juiz estava vendo, meu Deus, tá enchendo de processo aqui, eu tenho que despachar logo isso. Agora não, virou um número. É um número de notificações ali na tela do sistema e aí tá a cavalheira. Então aquilo é muito menos desagradável, né, pros servidores, enfim, pro pessoal que tá trabalhando ali. Não que isso vá gerar um tamanho, assim, é menos visível isso agora, porque antes era notório. Você chegava ali naquela vara no gabinete ali, cheio de processo pra despachar, é óbvio que a coisa ali não tá andando ou tá sobrembargo de trabalho, precisava de mais servidores. Agora não se tem mais essa dimensão realista, né? Só pro ouvinte ter a dimensão, o Fórum Central de São Paulo, Fórum João Mendes, que é o maior da América Latina, quiçá da galáxia, há 15, 16 anos... Até onde a gente sabe. Não tem fórum. Mas as filas de protocolo e distribuição eram gigantescos. Às vezes saíam para fora do prédio. Sim. E hoje em dia é uma Nunca vi um prédio sair para dentro. Oi? Dá para sair para dentro já? Não sei, mas as Tô filas... brincando com você, okay. Richard. Mas
Hoje, há pouco tempo eu fui despachar. Já tivemos um colega nosso que disse que o seu português é sofrível. Tá vendo só? E há pouco tempo eu fui despachar um processo do escritório vazio. Não tem ninguém nem trabalhando. A quantidade de servidores dos cartórios, os servidores são substituídos a grande maioria pelos estagiários. Você tem o teletrabalho, que não tinha antigamente, dos assessores dos juízes, dos desembargadores. Exatamente. Principalmente para os juízes que são substitutos, que ficam pipocando de um lugar para o outro. O assistente está lá ajudando, tudo. A tecnologia veio para ficar. Quem não está adequado, não consegue nem emprego, tá fora. Tornou o sistema muito mais eficiente. E vamos lembrar o seguinte também. Esses avanços, o Jean tá falando, não tinha fila e tudo. Inclusive, me parece, no caso do processo eletrônico, extinguiram algumas funções que eram clássicas ali no fórum. Por exemplo, a função do distribuidor. Sim. Quem é o distribuidor agora? O advogado. Sim, porque o distribuidor era interessante na vida do advogado que está começando a carreira, que quando você está na faculdade, você tinha e conhecia 2 juízos de admissibilidade, o do juízo ACO e do ADQUEM. E aí na prática você conhecia um terceiro juiz de admissibilidade do tiozinho da distribuição. Exato. Que aí ele vai pegar a situação, isso aí não vai dar certo não, doutor. Isso aqui a competência não é daqui não, doutor. Mas minha senhora, distribua. Não, mas isso aqui vai dar errado, você vai perder. Minha senhora, todo mundo já passou por isso. É o inferno. Não é aqui, né? Você suprimiu essa pessoa. Bom, então vamos, infelizmente, ter que ir encaminhando para o final. Eu queria uma opinião de vocês 3 aqui sobre se a gente tem, na atual conjuntura, mais avanços ou mais problemas. Eu não vou dizer retrocesso, porque me parece inequívoco que é avanço e não um retrocesso o processo eletrônico. Se a gente for fazer uma ponderação, você acha que hoje a gente tem mais avanços ou mais problemas com o processo direto, eletrônico? muito mais avanços. Problemas tem que ser corrigido, mas é um avanço fantástico na vida profissional de todos. É seguro? Bom, a questão de segurança é o ponto fundamental, né? O CNJ faz testes e testes com o PJE, tal qual na eleição, por exemplo, com as urnas, né? A gente tem uma impressão de segurança, mas não sabe realmente quem consegue Temos cada manusear, coisa, né? hackers aqui invadindo celulares de autoridades da mais alta cúpula. Tudo bem. Mas assim, Do dono eu me pergunto, é seguro? É mais seguro. Não tenho toda esta confiança. Gostaria muito mais de ter, mas... Para mim é mais seguro, porque não é qualquer um que vai fraudar o sistema, para começar. Lá, qualquer um que estava num processo qualquer podia assumir com o processo, podia alterar a página, documento. Agora, para mim, é seguro. Vai ter as falhas, os erros, mas pode ser hackeado. Restringiste aquilo ali, aquelas pessoas registradas na ordem. Agora tu tá num... universo qualquer pessoa maior. Do mundo todo, Eu um acho. hacker lá na Rússia ou em qualquer outro país pode... Pode, mas isso é que eu acredito, isso é inevitável da tecnologia do avanço. Vai haver falhas, vão haver A China problemas. precisa citar a mas China, eu porque acho. na publicação desse edital, desse podcast, provavelmente não deve ter mais ninguém vivo na China. Brincadeira. Com muitos avanços, com a exceção, que eu acho um retrocesso, no plenário virtual. Pronto. Não dá, aquilo não dá. Dá para fazer um podcast sobre Sobre isso. plenário virtual, faremos. Se você ouvinte tem alguma crítica ou sugestão dentro desse tema, pergunta, faça, escreva para contato@fonsecabrasil.com.br. Um grande abraço, obrigado a todos. Valeu, obrigado. Falatório, FB.